Em Atos, no seu capítulo 23, versículo 11, diz: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Nesta época, o apóstolo Paulo ele estava vivendo um momento de grande perseguição contra o seu ministério. Ele foi preso e desta vez parecia ser o fim do apóstolo Paulo. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia o que eles queriam fazer com ele. Ele estava sozinho em uma cela fria e escura de uma fortaleza. Neste momento em que Paulo pensava ser o fim, Jesus lhe apareceu dando-lhe forças. Jesus, ele sempre nos fortalece, nos dando forças para continuar, ele sempre está ao nosso lado. Veja que maravilha esse texto lido. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse. Então Jesus chegou ao lado de Paulo, dizendo para ele. Então naquela noite, numa noite escura, numa noite fria, numa noite que provavelmente o apóstolo Paulo estava pensando que o dia seguinte seria o seu fim, Jesus então aparece a ele, lhe dando forças, lhe dando coragem. E o Senhor Jesus, aquele a quem ele conheceu lá no caminho para Damasco, quando Jesus ali abordou Paulo, e naquele momento ele se transformou no apóstolo Paulo, que era um Saulo de Tarso até aquele momento, um perseguidor de cristão, passando a ser perseguido. E esse mesmo Jesus que apareceu para ele em Damasco é o que aparece para ele aqui nesta prisão. E você pode observar que a Bíblia diz, esse texto, e pondo-se ao lado dele, ou seja, nem na frente, nem acima, ao lado de Paulo, dizendo para ele: Paulo, eu estou do seu lado, eu estou contigo, firme, força. E foi o que ele disse: coragem. Essa palavra de Jesus, com certeza, foi a força que Paulo precisava para continuar. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a cada um de nós, para continuarmos a caminhada. Eu não sei com você, mas comigo já aconteceu em momentos, em dias que a gente acorda não tão muito bem, você vai à Bíblia, você lê uma palavra do Senhor, ou você recebe uma mensagem de alguém, com certeza instruída por Deus, e aquela palavra lhe reanima e aquele dia muda totalmente. Então Paulo, pondo-se ao lado de Jesus, falou: coragem, Paulo, ainda não é o fim. Você ainda tem muito a fazer aqui neste mundo. E quando Jesus disse para Paulo coragem, ele ainda dá uma missão para Paulo. Olha que coisa espetacular. Ele continua lá dizendo, né? Pois assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que você também o faça lá em Roma. Então, assim, falando para Paulo, você não vai morrer, pode ficar tranquilo, você ainda vai ter que ir lá para Roma, você vai ter que dar testemunho de mim lá também. E podemos ler todo esse episódio lá em Atos. Leia o livro de Atos que você vai ver que Paulo cumpriu na íntegra a missão que Jesus deu a ele, a missão que Jesus ordenou que ele fizesse. Ele chegou a Roma, ele teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus e mais, ele viveu até um tempo de uma vida normal, servindo ao Senhor. Esse texto você pode ler lá em Atos, no seu finalzinho, capítulo 28, versículos 30 e 31. Quando você achar que a caminhada está difícil e estiver desanimado, lembre-se que assim como Jesus foi com Paulo, estando ao lado dele, ele também está ao seu lado. Ele fala ao seu coração e ainda te fala: você tem muito a fazer por mim ainda neste mundo. Assim como ele falou com Paulo: coragem, ânimo, firme, força.
Você ainda tem muita obra a ser feita, mostrando que o propósito que Deus tinha para Paulo ainda não tinha acabado. E assim é conosco também. Enquanto Deus tiver propósito para nós nessa vida, podemos ter esses dias de desânimos, esses dias de dificuldade, como Paulo estava tendo naquele momento, mas Jesus, se tem propósito para nós, Ele vai colocar do nosso lado e vai nos dizer: coragem, força, ânimo, continue a caminhada, ainda não é o fim. Mas você pode dizer: mas se Jesus não fizer isso? Porque talvez a nossa missão aqui neste mundo já tenha sido completa ou cumprida. E aí nós iremos morar com Ele. Também será extraordinário, com certeza. Você, pela sua fé em Jesus, partindo deste mundo, você vai estar com Ele. Então toda forma é boa, não devemos ter dúvida disso. Finalizo aqui dizendo mais uma vez, não devemos desanimar. Jesus está sempre conosco e nos ajudará, nos dando forças para continuar a caminhada. Fique com Ele e que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.